Paz, queridos, boa noite. Eu sou o pastor Márcio Budu, estamos aqui para continuarmos nosso estudo no livro do Apocalipse e hoje nós vamos estudar o capítulo 17 do livro do Apocalipse. E eu gostaria de iniciar fazendo uma oração para que o Senhor esteja iluminando as nossas mentes e corações e nos ajudando a compreender a palavra dele. Amém? Desde já sejam todos bem-vindos e espero que seja edificante para a sua vida esse tempo de estudo da palavra do Senhor. Amém. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te entregar, Pai, esse momento de estudo na tua presença, da tua palavra, e te pedir que o Espírito Santo que habita em nós possa iluminar as nossas mentes e corações e nos ensinar a tua palavra, nos fazer entender, discernir a tua palavra, para que possamos estar atentos aos sinais da tua vinda, às profecias que irão se cumprir, e para que possamos também, Senhor, moldar a nossa vida de acordo com aquilo que diz na tua palavra, para que sejamos cada dia mais parecidos com o Senhor e estejamos dentro do propósito do Senhor para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem-vindo, irmão Socorro. Nós vimos ontem, no estudo anterior, Apocalipse capítulo 15 e capítulo 16, onde iniciou-se aí a parte final do julgamento de Deus sobre a terra. Toda a parte final do juízo, aí a concretização, a completude desse juízo no capítulo 15 e 16, quando o Senhor envia sete anjos para derramar as sete taças cheias da cólera de Deus, da ira de Deus sobre o mundo. Então, nós vimos aí que esse aí realmente é a tribulação final, né? É o final da grande tribulação, uma situação que nós vimos no estudo anterior, verdadeiramente inimaginável. Não tem nem como imaginar uma situação dessa, porque é algo realmente que faz com que as pessoas não tenham nenhuma condição de vida, né? A condição de vida da terra praticamente fica totalmente inviável. Então, nós vamos continuar o nosso estudo agora no capítulo 17. O capítulo 17, que fala sobre a grande Babilônia. Então, nós podemos ver, por exemplo, no livro do Apocalipse. Bem-vindo, Altamir e Carla. Deus abençoe. No livro do Apocalipse revela 5 inimigos de Cristo, né? O dragão, o anticristo, o falso profeta, a grande Babilônia, né? E os homens que têm a marca da besta, que são adoradores da besta, né? E que resolveram ter a besta como o Deus da sua vida, no caso o anticristo, né? E agora nós vamos ver a queda desses 5 inimigos, né, em ordem decrescente. No capítulo 17 ele vai falar aqui da história da grande meretriz, né? No capítulo 18 vai falar sobre a sua queda, a grande meretriz, também chamada de grande Babilônia. E no capítulo 19, aí nós vamos ver Cristo triunfando sobre todos os seus inimigos descritos no livro do Apocalipse. O capítulo 17, ele nos aponta aí 3 quadros, né? Primeiro faz uma descrição da grande Babilônia, a grande meretriz, e
E ele vai também falar sobre a besta e também vai falar sobre a vitória de Cristo e a sua igreja. Isso. Nós vamos fazer a leitura e à medida que formos lendo nós vamos comentando aí. Bem-vindo, Luciano. Bem-vinda, Gilmere. Olha aí. Deixa eu ver aqui. A Carminha. Por aí já. Chegando todo mundo. Amém. Então vamos iniciar aqui a leitura. E pouco a pouco nós vamos comentando a partir da leitura. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo, dizendo: vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas. Falando aí provavelmente de localização geográfica, né? Com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho da sua devassidão, que se embebedaram os habitantes da terra. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro e de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. O anjo, porém, me disse: por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta, que tem 7 cabeças e 10 chifres, e que leva a mulher. Essa besta aqui, com 7 cabeças e 10 chifres, semelhante justamente à besta que está relatada no capítulo 13, né? 7 cabeças e 10 chifres, que besta a mulher. A besta que viste era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. Aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era, não é, mas está para aparecer. Aqui está o sentido de quem tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, dos quais caíram 5, um existe e o outro ainda não chegou, e quando chegar tem de durar pouco. E a besta que era e não é, também é ele o 8º rei, e procede dos 7 e caminha para a destruição. Os 10 chifres que viste são 10 reis, dos quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis com a besta durante 1 hora. Têm um só pensamento, e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Pelejarão com eles o cordeiro, e o cordeiro os vencerá, pois é Senhor dos senhores e Rei dos reis. Vencerão também todos os chamados eleitos fiéis que se acham com ele. Falou-me ainda: as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Os 10 chifres que viste e a besta
estes odiarão a meretriz e farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo, porque em seu coração incutiu Deus que realizassem o seu pensamento e o executem a uma e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Então, Isabel, bem-vinda. Aqui está falando de características da Grande Babilônia, né? A maior possibilidade aí da Grande Babilônia, até porque no mundo conhecido da época não existia ainda as Américas. As Américas eram um mundo ainda desconhecido aos da época, né? Ele fala aqui que ela está cercada de águas, quer dizer, tem águas por todos os lados, né? Diz que ela gera prostituição, embriaguez, né? Blasfêmia contra Deus, perseguição aos santos. Ele diz que essa mulher, também chamada de Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra, está embriagada, versículo 6, com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. Isso quer dizer, representando aí um sistema anticristão, que persegue o cristianismo, não é? Que persegue cristãos e mata cristãos. Então, ele fala aqui, por exemplo, que as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões e nações. Diz que ela está cercada de águas, mas essas águas não são águas que podemos falar assim como oceanos. São povos, as águas são povos, multidões, nações e línguas. Então essa meretriz, a grande Babilônia, né? Essa mulher chamada de Babilônia, grande meretriz e das abominações da terra, ela está cercada de povos, multidões e nações. Isso quer dizer assim, que representa a grande maioria das pessoas, né? Ela tem aí uma representatividade mundial, né? E diz aqui que essa mulher que viste, no final ele diz aqui no versículo 18, é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Na interpretação de muita gente, de muitos estudiosos, deixa eu só verificar aqui, interpretam essa cidade que domina sobre os reis da terra como Roma, né? E aí surge a corrente de interpretação que associa a grande Babilônia, né? Essa mulher, essa meretriz, né? A grande Babilônia, que prostituiu o mundo, como sendo a Igreja Católica Romana, né? Em relação à idolatria e em relação a não pregar enfaticamente sobre os princípios e valores da fé cristã, do cristianismo. Amém? Então, há uma linha de interpretação que afirma isso, que a grande Babilônia, na verdade, se refere aí ao Império Romano, a cidade de Roma, né? E
diz aqui, por exemplo, os 10 chifres que ele fala nos versículos 12 e 13, né? Alguns veem os governadores das províncias do Império Romano, né? Que durante 1 hora, em junho de 68 depois de Cristo a dezembro de 69, quer dizer, um período curto de tempo, estiveram envolvidos em uma sangrenta contenda civil que quase destruiu Roma, né? Sendo isso aí uma ilustração do princípio espiritual de que o poder político e militar anticristão inevitavelmente destrói a economia, a nação, a civilização que os apoiaram. Então, deixa eu só verificar aqui. Isso. Essa grande Babilônia, ela representa aí também um sistema anticristão, né? Podemos relacionar esse sistema, por exemplo, à cultura ocidental, porque a cultura ocidental, ela tem uma tendência muito maior do que a cultura oriental a estimular pecado, né? Como, por exemplo, aí a prostituição, a sensualidade, né? Tudo na cultura ocidental é mais voltado para o pecado, né? Então, a Grande Babilônia está representando aí esse sistema que influencia o mundo inteiro a se desviar, a se afastar daquilo que é a vontade de Deus, né? Representando aí o que o apóstolo Paulo chama literalmente de mundo, quando ele diz que nós não somos do mundo, nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Falando sobre prostituição, sobre embriaguez, sobre só um minuto. Sobre idolatria também. Vocês estão entendendo? Pode estar se referindo também a uma religião prostituída, né? Aí influenciada por Satanás, para que as pessoas se auto-intitulem cristãos, por exemplo, mas de fato não tenha uma vida cristã, né? A Babilônia não é apenas uma cultura sem Deus, mas também uma cultura contra Cristo. Ela entra em conflito com os seguidores do Cordeiro. Nada daquilo que, por exemplo, é direção de Deus é agradável à Babilônia. Então, ela sempre tomará um rumo anticristão se a igreja verdadeiramente for igreja. Porque se a igreja se tornar igual ao mundo, aí a Babilônia não vai ter trabalho nenhum para fazer. Porque o trabalho da Babilônia é justamente perverter aqueles que se preservam fiéis. Por exemplo, a Grande Babilônia, a meretriz, né? Essa mulher aí, eu queria só observar uma coisa também. Notem que ele está falando aqui, depois dos 7 flagelos, de uma situação que aconteceu antes dos 7 flagelos, viu? Ou pelo menos aí do meio para o fim. Porque depois dos 7 flagelos não teve mais nada, não existia mais.
nem possibilidade de vida, né? Então a destruição da Grande Babilônia foi antes, né? Então ele está falando aqui que o julgamento dessa grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas, nós já vimos que muitas águas são essas, né? O próprio texto já é autoexplicativo. No versículo 15 ele diz: são povos, multidões, nações e línguas. No versículo 2 diz assim, essas muitas águas, né? Povos, multidões, nações e línguas, com que se prostituíam os reis da terra, né? Então os reis da terra se prostituíam, e com o vinho da sua devassidão foi que se embebedaram os habitantes da terra. Então ele está falando aí que exatamente, irmã Socorro. Boa noite, Marluz, bem-vinda. Então ele está falando aí que a Babilônia, a Grande Babilônia, ela provocou prostituição nos reis. Prostituição também é uma palavra que não tem só conotação sexual, né? Tem conotação também, por exemplo, relacionada à corrupção, prostituição, não é? A pessoa se corromper, se prostituir. Então ele está falando aqui, os reis se prostituíram com o vinho da sua devassidão, e foi que se embebedaram os habitantes da terra. Todos os habitantes da terra foram embebedados com esse vinho da devassidão, da prostituição dos reis da terra, que originário dessa mulher, da meretriz, né? Essa grande meretriz. Meretriz, eu sei que vocês já sabem o que significa, né? Meretriz é prostituta, né? Então ele está falando aí que essa grande meretriz, ela é conhecida também, mas por sua riqueza, ostentação aí de riqueza. Então ele diz aqui que no versículo 4, ela achava-se vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro e pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações, com imundícias das suas prostituições. Então ele está falando aí, as vestes são de escarlate, ela é adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Quer dizer, muito dinheiro, muita riqueza. Ela segura na sua mão um cálice de ouro, né? E isso provavelmente se referindo aí olha aqui, a riqueza terrena, a glória terrena, né? Então representa aí nações, por exemplo, que dominam o mundo financeiramente, nações ricas, né? As nações mais ricas do mundo aí, por exemplo, né? São justamente as nações que estão agindo mais frontalmente contra o cristianismo. A Europa está se tornando um continente ateu. Muitas igrejas na Europa estão fechando, se tornando bares, teatros, museus, né? E outras estão fechadas ainda, literalmente por falta de membros, né? Então, nos Estados Unidos, por exemplo, há um tempo atrás, existia um ensino religioso, mas isso foi tirado do currículo, né? E a situação lá também está caminhando nesse sentido, né? Vocês sabem que já houve várias situações de jovens que entraram em escolas americanas armados e mataram dezenas de pessoas, não é? Aqui no Brasil também da mesma forma. Quando eu era criança, o ensino religioso nas escolas era algo comum, não é? Mas agora não mais. Então a influência da cultura ocidental é justamente com esse propósito. Os países mais ricos do mundo, eles influenciam o mundo inteiro. Até porque os filmes mais assistidos do mundo são produzidos pela cultura ocidental.
por uma instituição aí, né? Uma organização chamada Hollywood, todo mundo conhece. São filmes até de qualidade bem alta, né? São filmes excelentes e influenciam o mundo inteiro, inevitavelmente. A cultura ocidental, né, influencia o mundo inteiro. Podemos entender que também a completa corrupção moral e religiosa também, irmão. A Grande Babilônia também tem uma ligação direta com a corrupção, né, moral e religiosa, né? Então, ela representa aí também uma religião prostituída, né, que não traz transformação de vida, mas só aparência, né, só capa, só máscara, né? E o mundo, ele faz ostentação da riqueza e do luxo, né? E a grande Babilônia, ela se baseia justamente nessa questão aí da ostentação, né? De alimentação, carros, equipamento, vestuário, toda a beleza, toda a glória, quer dizer, todos os prazeres desse mundo, tudo que esse mundo pode oferecer, né, para provocar nas pessoas justamente essa ambição, essa ganância, né, como se não existisse vida eterna. Isso para a gente ficar cada vez mais apegado a esse mundo e se vender a esse mundo e trocar o caráter cristão e a vontade de Deus por atitudes contrárias à vontade de Deus, contanto que seja para ganhar esse mundo, ainda que seja para perder a vida eterna, né? O próprio Jesus, ele nos fala sobre isso quando ele diz: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a vida eterna, né? De que adianta? É como se ele estivesse perguntando aí: é uma boa troca a gente ganhar o mundo inteiro, ter a vida que a gente quer ter aqui, mas não ter vida eterna? Então essa meretriz, ela é ao mesmo tempo atraente e repulsiva, né? Ela atrai pelos prazeres, pela prostituição, pela embriaguez, pelos prazeres desse mundo, pela riqueza e tudo que a riqueza pode proporcionar, mas ao mesmo tempo ela esconde abominações repulsivas. Ela também é conhecida por sua grande sedução, né? Essa grande Babilônia aí, né? No versículo 3 ele diz que uma mulher montada numa besta escarlate, a besta repleta de nome de blasfêmias, com 7 cabeças e 10 chifres, né? No versículo 2 diz aqui que ela prostituía os reis da terra, né? No versículo 4, por exemplo, ela diz que tem um nome que estava escrito, né? Escrito um nome dizendo: Babilônia a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. E nós podemos entender que a grande Babilônia, ela se usou todos os povos da terra para estabelecer os seus interesses, né, egoístas. Ela representa aí uma decadência moral e religiosa do mundo, um mundo que não tem mais padrão de certo e de errado, né, daquilo que é bom e que é ruim. Virou tudo relativo, cada um que escolhe a sua verdade, cada um que acha que é certo, que é errado, cada um que resolva como bem entender. Não existe mais uma direção sobre como devemos viver, de fato, qual é o padrão de vida que Deus quer para nós. Então,
ela tem um cálice de ouro e que no interior desse cálice está cheio de devassidão, né? O que significa aí, por exemplo, a indústria pornográfica, né? O luxo, a fama, o poder mundano, as concupiscências da carne, né? Tratando-se de religião, ela também representa aí as heresias, o liberalismo, né? Tão maléfico para os nossos tempos, que estão realmente relativizando a Bíblia. A Bíblia não está sendo encarada mais como verdade, como palavra de Deus, né? Inerrante, como referência para a nossa vida, por muitos pastores, hoje já, lamentavelmente. O sincretismo, que é uma forma de disfarçar uma religião na outra, né? É uma forma de engano, de misturar as religiões e seduz os homens a viverem na impiedade e na devassidão. E o que dá a entender é que é uma religião popular que atrai multidões e que não impõe limites, né? Aí, como sugestão, como hipótese aí de que estaria se tratando justamente de Roma, né? E que a cidade de Roma ali é cercada por 7 montanhas, né? Ele fala aí sobre os 7 montes. No versículo 9, aqui está o sentido: quem tem sabedoria, as 7 cabeças são 7 montes nos quais a mulher está sentada. Se estamos falando aí de uma cidade verdadeiramente, isso não é apenas alegórico, ilustrativo, para a gente entender como um sistema, mas se está se falando de uma localidade geográfica, muito provavelmente estaria se tratando de Roma. Mas eu vejo que hoje a Europa e os Estados Unidos são 2 grandes fontes da cultura ocidental que estimula as pessoas, que influencia as pessoas a muitos pecados. Pode estar representando também governos anticristãos que destroem edifícios das igrejas, né, os templos, perseguem cristãos, e isso tem também em muitos lugares do mundo, porque ele fala categoricamente aí que essa mulher, ela está embriagada, versículo 6, embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus, e quando a vi, admirei-me com grande espanto. Quer dizer, ela bebeu o sangue dos santos que morreram, né, em consequência das ações dela, dessa grande meretriz aí, que alguns argumentam que essa grande Babilônia representa Roma, consequentemente a Igreja Católica Romana, mas também podemos entender que ela representa um sistema diabólico, né, gerenciado pelo diabo, para influenciar as pessoas da terra a se afastarem de Deus e dos propósitos de Deus. Então, isso está retratando aí uma extrema violência e intolerância da grande Babilônia contra os cristãos. Se a gente for ver no decorrer da história, teve aí o movimento cruzadista e a Santa Inquisição, em que, em nome da fé católico-romana, muitos evangélicos protestantes foram mortos
né, ao redor do mundo. Esse genocídio que aconteceu na época da Idade Média já foi reconhecido pela Igreja como um erro, e o Papa, até o Papa João Paulo II, se não me falha a memória, pediu perdão ao mundo antes de morrer pela Santa Inquisição e pelas Cruzadas. Então, demonstrando aí bastante derramamento de sangue, né? Muitos cristãos morreram, inclusive no Brasil, na época do descobrimento, nos primeiros anos. Os jesuítas, né, que colonizaram aí, que catequizaram os índios e estabeleceram a religião católica romana como a religião oficial do Brasil, e perseguiam todos que não fossem católicos romanos, né? Tanto é que os africanos, escravos, que chegavam no Brasil, adeptos das religiões afro, de Umbanda e Candomblé, eles eram obrigados a serem católicos romanos, e foi a partir daí que surgiu o sincretismo. Eu não sei se vocês sabem, o sincretismo é justamente a forma que eles encontraram de continuar cultuando as entidades que eles cultuavam, de continuar nas religiões dele, disfarçadamente de católicos romanos. Por isso que eles então atribuíram, já que eles não poderiam ter mais as imagens, ícones das entidades que eles cultuavam, eles atribuíram a cada imagem da Igreja Católica Romana o nome de uma entidade. Tanto é que lá na Bahia, quando eles fazem algumas celebrações, os católicos e adeptos de religiões afro, né, os pais de santos, os terreiros de Umbanda e Candomblé, eles se unem com os católicos, porque para eles cada santo, cada imagem de santo da Igreja Católica representa uma entidade da religião afro, porque eles queriam justamente disfarçar, né? E quando alguém chegava e dizia assim: rapaz, você está aí cultuando tal a sua religião, ele dizia: não, ó, eu estou aqui com Nossa Senhora, vamos dizer assim, parece que a Iemanjá, né? Se não me falha a memória, Iemanjá é Nossa Senhora da Conceição. Aqui é Nossa Senhora da Conceição. Então, eu estou aqui cultuando Nossa Senhora da Conceição. Então, estava tudo bem. Mas para ele, aquela imagem representava Iemanjá, não é? Uma entidade ligada às religiões afro, uma entidade demoníaca. Então, isso a esse nome que se dá a essa questão de sincretismo, né? O sincretismo religioso. O pessoal de Umbanda e Candomblé, eles continuam seguindo a mesma fé de antes, mas porque foram obrigados a serem considerados católicos romanos pelos jesuítas na época da colonização, eles diziam para todo mundo: nós somos católicos romanos, nós cultuamos essas imagens aqui, mas para eles aquelas imagens representavam as entidades que eles cultuavam, né? E que eles continuaram cultuando essas mesmas entidades. Vocês estão entendendo? Então, notem que ele fala aí que a grande prostituta, né, a grande meretriz, prostituta, mãe das meretrizes, né, ela justamente se opõe à noiva de Cristo. Assim como uma prostituta pode destruir um casamento, essa meretriz tinha um propósito, essa prostituta tinha um propósito de destruir a noiva de Jesus, para que esse casamento não acontecesse, de corromper a noiva de Jesus, que é a igreja. Por isso que ela perseguiu e matou muitos crentes no decorrer da história. Na época da igreja primitiva, muitas pessoas foram decapitadas, comidas por leões, crucificadas, apedrejadas. Na época da Santa Inquisição, pessoas morreram queimadas, faziam fogueira, né?
das pessoas. Estima-se que cerca de 150 mil pessoas morreram na época da Santa Inquisição, num período de 30 anos. 150 mil pessoas morreram no mundo. E desde o princípio da ordem dos jesuítas, em 1540, supõe-se que 900 mil pessoas pereceram sob a crueldade papal no mundo. Porque o propósito da Igreja Católica Romana na época era se estabelecer como religião mundial, o mundo inteiro ser católico romano. Então eles estavam dispostos a matar, boa noite Bruno, dispostos a matar todos que não fossem católicos, ou que a pessoa se fosse obrigada a se converter. E notem que essa grande meretriz, ela está associada à besta. E se a gente identificar essa grande meretriz, essa grande prostituta, como sendo a religião católica romana, aí é o fato de que muita gente associa a imagem do falso profeta à imagem do Papa. Vocês estão entendendo aí? Eu estou falando que isso é uma especulação, é uma possibilidade, não estou afirmando que é, né? Mas como muitos estudiosos afirmam que a grande meretriz, a grande prostituta, se trata de Roma, né? Mais especificamente da Igreja Católica Romana, da religião católica romana, né? Ela está intimamente associada à besta, né? Notem que no versículo 2, olha, no versículo 3 diz aqui: o anjo me transportou em um espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlate. Essa besta estava repleta de nomes de blasfêmia. Nomes de blasfêmia quer dizer nomes desrespeitosos a respeito de Deus, com 7 cabeças e 10 chifres, exatamente a quantidade de cabeças e de chifres que tinha a besta que emerge do mar no capítulo 13. Capítulo 13, versículo 1, diz que a besta tinha 10 chifres e 7 cabeças, podem verificar lá. Então, a meretriz, ela veio montada nessa besta. Isso quer dizer, a besta que dá o suporte. Tanto que a igreja sempre esteve ligada aos reis, exatamente. E o próprio Papa, se é que ele seria verdadeiramente o falso profeta, não sei se esse ou se um próximo, não sei exatamente quando isso tudo vai acontecer. Nós precisamos ficar atentos às movimentações das profecias, né? Os cumprimentos, mas o próprio Papa, ele tem uma liderança política no mundo, né? A palavra dele tem um peso político, ele tem uma influência política sobre o mundo, ele visita os países, ele é recebido pelas autoridades máximas desses países, né? Presidente, primeiro-ministro, rei, ditador, seja lá o que for. Então, em geral, o mundo inteiro respeita ele. Ele é muito respeitado no mundo inteiro. Por isso que a Bíblia diz aí que a besta, ela vai ter 10 chifres, quer dizer, muito poder político, mas a besta, no caso, o anticristo, mas o falso profeta, que é a segunda besta, ele vai ter 2 chifres só, que está falando aí que tem pouco poder político, mas tem, né? Tem um pouco de poder e tem uma aparência de cordeiro, né? Como o próprio texto do capítulo 13 fala isso, né? Uma aparência de cordeiro, mas quando fala como um dragão. E é como se a religião aí, a grande meretriz, ou sendo a religião católica romana, ou sendo um sistema diabólico aí que gerencia, né, e promove e incentiva o pecado no mundo, né, vai estar aliado à besta, vai estar aí
né, trabalhando em conjunto, como se fossem uma coisa só, na mesma direção, no mesmo propósito. Né? E a besta é um movimento também perseguidor anticristão. Então, o que dá a entender claramente é que, por exemplo, os cristãos que não colocarem a marca da besta, eles não vão poder comprar nem vender nada, consequentemente eles irão já a partir daí enfrentar perseguição, porque se você não pode comprar nem vender nada, você já está numa situação bastante difícil. Vai haver uma perseguição de fato sobre aqueles que não quiserem adorar a besta, assim como a grande Babilônia também perseguiu e matou cristãos no decorrer da história. A grande meretriz representa aí o mundo como centro de sedução anticristã, né? Também em todos os momentos da história aí, como esse sistema anticristão, a cultura anticristã que tenta influenciar todos a se submeter a ela e se afastar dos princípios de Deus. Amém? Isso mesmo. Ah, bem-vinda, Vera. É a mesma besta do capítulo 13. Exatamente. Agora, essa besta tem algumas características distintivas. Vamos observar também isso aqui. Acompanha comigo. Ele diz no versículo 8 que a besta que viste era e não é, mas está para emergir do abismo e caminha para a destruição. Era e não é. Então, nós podemos entender isso aí de uma forma básica como sendo a personificação, essa besta, a personificação de grandes impérios do passado, né, que agiram frontalmente contra o cristianismo, né, por exemplo, como o Império Romano até Constantino, né, até o período de Constantino, perseguiu a igreja, não é, mas está para ser. Vocês estão entendendo? Mas está para emergir do abismo, quer dizer, passou um tempo não, mas vai voltar a ser. Não é? Já não é porque esses impérios caíram. E está para emergir porque antes da segunda vinda de Cristo, o anticristo se levantará perseguindo cristãos sobre a terra. Aí tem algumas especulações na internet sobre essa questão de já não é, está para ser. Há quem faça aí a contagem dos papas, afirmando que depois que tiveram 8 papas, acho que depois do Estado de Israel ser estabelecido, né? Aí falando sobre esses papas dessa nova era agora, né? Então, um que não é, mas está para ser. Alguns estão especulando aí sobre, por exemplo, o Bento XVI, que não é, mas vai voltar. Enfim, também não dou muito crédito a esse tipo de especulação, não. Mas, de fato, eu acredito que esteja se tratando aí de esteve viva e não está mais, Carminha está falando aí, mas vai voltar, vai ressuscitar, né? Falando aí da questão, por exemplo, de uma das cabeças da besta, que foi ferida de morte, mas tornou a viver de uma forma milagrosa, né? Nós vemos lá em Apocalipse, acho que capítulo 13 também,
Ele diz que essas sete cabeças representam 7 montes, mas que também representam 7 reis, né? Representam 7 reis. Então, na época de João, por exemplo, existiam 7 reinos mundiais anticristãos: Egito, Assíria, Babilônia, Pérsia, Grécia, Império Romano, e no caso o reino do anticristo. Falando aí de 7 reinos anticristãos mundiais. No decorrer da história. E ele fala aí de 5 reinos caíram, é isso? Olha aqui, dos quais 5 caíram, versículo 10, dos quais caíram 5, um existe, o outro ainda não chegou, quer dizer, o 6º existe, o 7º ainda não chegou, e quando chegar, vai durar pouco tempo, e a besta que era, não é, também a ele, o 8º rei que procede dos 7 e caminha para a destruição. Então ele fala, 5 caíram, um existe, o outro ainda não chegou, quer dizer, o 6º existe, o 7º ainda não chegou, e quando chegar vai durar pouco tempo. O 7º vai durar pouco. O que, por isso que alguns argumentaram sobre isso aí em relação ao Bento XVI, né? Alguns da especulação aí sobre a questão dos papas, né? Terem relação com essas cabeças da besta. Aí ele diz aqui, por exemplo, 5 caíram, um existe, o que existe no caso seria o João Paulo II. Acho pouco provável, mas há uma especulação na internet sobre isso, né? O outro não chegou, e quando chegar vai durar pouco, que foi o Bento XVI, né? O 7º, e a besta que era, não é, também a ele o 8º. Aí fala sobre o Francisco agora, que procede dos 7 e caminha para a destruição. Mas enfim, isso é só uma especulação que existe na internet e que a gente pode também interpretar, por exemplo, como falando sobre os impérios, né? Os 5 primeiros caíram, né? Quais foram os 5 primeiros impérios que existiram na história vamos dizer, na história da igreja, né? O Egito, a Síria, Babilônia, Pérsia e Grécia, seguindo aí uma ordem cronológica. Aí ele trata aí do 6º, que é o Império Romano, né? O 6º, que é o Império Romano. Aí ele diz aí que é esse que existe. O 7º vai durar pouco tempo, que é o reino do anticristo, o governo do anticristo, né? Ainda não chegou, e quando chegar vai durar pouco tempo, né? E o 8º é essa que era, não é, mas voltará a ser. Falando aí sobre, por exemplo, o próprio Hernandes especula aqui que seja essa 7ª cabeça, o papado romano, né? Ele fala que os 10 chifres são 10 reis, como um símbolo aí de todos os reinos do mundo, 10 como ideia de completude aí de todos os reinos do mundo, que darão suporte para o levantamento do anticristo. E a besta se voltará contra a meretriz para destruí-la, diz aqui. Versículo 16, os 10 chifres que viste a besta, esses odiarão a meretriz, e a farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes e a consumirão como fogo, né? Então aqui o quadro muda, por uma razão não explicada, não é? Como uma espécie aí de guerra civil, não é? Um cisma que houve aí entre a besta e a meretriz, provavelmente uma discordância, não é?
uma instabilidade. Então a besta e os 10 reis se voltam contra a meretriz para devastá-la. E aí é uma espécie de caos entre os inimigos de Deus. Eles se autodestroem, né? Eles se levantam para destruir um ao outro. E o mundo vai destruir a si mesmo. O reino de Satanás, ele vai ficar dividido contra si mesmo, né? Justamente por conta da ambição, da ganância, né? De querer ser o maior, de ter a primazia, de estar em destaque. Isso tudo são, né, sentimentos influenciados pelo maligno. E essa divisão aí vai gerar justamente esse desacordo, e a besta vai se levantar contra a meretriz para destruir. E diz aqui que ela será despida, né? Farão a desposada, devastada, despojada, comerão suas carnes. Ela vai ser despida, ridicularizada, exibida em toda a sua imundície como bruxa, que ela realmente é. Em palavras do Hernandes aqui, a maquiagem, o adorno serão tirados, ela será exibida em sua terrível nudez e imundícia. A Babilônia vai cair. Em Apocalipse 18 vai tratar sobre justamente a queda da Babilônia. E os homens vão estar enfatuados nos seus prazeres, mas também não se voltarão para Deus, e por isso serão destruídos, porque os prazeres desse mundo passam e eles não satisfazem a alma. E o sistema vai entrar em colapso. Os 10 reis marcharão primeiro com a besta para a batalha final contra o Cordeiro, né? Versículo 14, diz aqui: eles pelejarão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é Senhor dos senhores e Rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele, né? Eles se voltam com uma fúria cega contra essa mulher, né? Porque na verdade eles não venceram a batalha contra o Cordeiro. Então eles vão justamente agora, esses 10 reis, atacar a meretriz, né? A fim de dilacerar aquela que até aqui carregaram com admiração. Então, a derrota diante de Cristo é seguida aí de uma autodestruição desse mundo anticristão. O mundo em discórdia com o Cordeiro cai em discórdia contra si mesmo. E no versículo 17 ele diz: porque em seu coração incutiu Deus que realizem o seu pensamento e executem a uma e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. Então, Deus, de forma soberana aí, pela soberania dele, né, os reis da terra, né, ele disse que eles dominam, não é isso? Olha aqui: seu coração incutiu Deus que realizem o seu pensamento, quer dizer, que eles façam aquilo que eles querem fazer. Versículo 16: e executem a uma e deem à besta o reino que possuem. Esses reis, esses 10 reis, fala aí desses 10 chifres, né? Esses 10 reis, deem a besta vai ter esses reinos aí, até que se cumpram as palavras de Deus. Então, a besta vai dominar sobre o mundo, o que seria aí uma descrição do governo do anticristo. E a vitória de Jesus tem relação direta com o seu sacrifício, né? Porque ele foi morto e com o seu sangue ele comprou para Deus todos que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. O sacrifício de Jesus garantiu a vitória dele, a vitória do Cordeiro, que é vencedor de todas as batalhas. E diz em Apocalipse que ele saiu vencendo para vencer.
A vitória de Jesus também se deve à sua suprema posição, porque ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e o seu nome está acima de todo nome. Diante dele todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E quando ele vier na sua glória, vai matar o anticristo com o sopro da sua boca. Então o anticristo ele vai parecer que está prevalecendo durante um tempo, mas de fato, quando ele parecer vitorioso, a sua derrota estará próxima do final. E a vitória de Jesus será completa sobre todos os seus inimigos. Então, vai acontecer aí o fim da besta, né? João já vê o fim da besta, versículos 8 a 11. Ele já fala aí da finalização disso tudo, que caminha para a destruição, é o que diz o versículo 11. A besta vai ser completamente destruída. O fim dos 10 reis também, simbolizando aí esse governo mundial, né? Esses 10 reis que governam o mundo. Pastor Gustavo está aí. Bem-vindo, Gustavo. Estamos quase finalizando, mas bem-vindo. Amém. O fim dessa meretriz, também chamada de Babilônia, né? E Apocalipse capítulo 19 e 20 vai tratar aí como vai terminar o falso profeta e o anticristo, que junto com o dragão serão lançados no lago de fogo eterno, que é o estado final dos não salvos. E a igreja vencerá junto com Cristo. A igreja é a noiva do Cordeiro, também sinônimo aí de cidade santa, Nova Jerusalém, que é a nossa habitação eterna. A igreja vence o dragão, vence a meretriz, vence a besta. Por isso que o apóstolo Paulo diz em Romanos 8 que nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Embora algumas vezes a igreja também é mártir, isso quer dizer, dá a própria vida por amor ao Senhor, por não negar o nome do Senhor, por amor ao Evangelho. Mesmo assim, ela é mais do que vencedora, porque ela seria derrotada se tivesse negado o Senhor, se tivesse negado o Evangelho e os princípios e valores cristãos, para preservar a sua vida. E a besta tem aqueles que são seus marcados, que vão perecer junto com ela, os que têm a marca da besta, como Jesus também tem os seus marcados, selados, né? Que a Bíblia diz que o Espírito Santo é o selo que há em nós, que nos dá a entrada garantida no céu. O Espírito Santo é o selo de Deus. Somos selados pelo Espírito Santo. E quem foi selado pelo Espírito Santo tem um nome escrito no livro da vida. E irão reinar com Jesus para todos sempre. E a igreja é formada por aqueles que estão buscando viver uma vida em fidelidade ao Senhor, buscando praticar os princípios e valores do Senhor revelados em sua palavra. Os prazeres desse mundo fatalmente terminam em desilusão, fracasso, ruína, derrota e perdição eterna. Por isso que Jesus disse que o nosso caminho, o caminho dele é o caminho estreito. Não é o caminho largo, espaçoso, fácil. Esse caminho largo, espaçoso, fácil é o caminho
da ilicitude, é o caminho da desonestidade, é o caminho da falsidade, é o caminho da mentira, é o caminho dos prazeres desse mundo, da prostituição, da embriaguez, da idolatria. Então, o caminho do Senhor é o caminho da renúncia, é o caminho da verdade, é o caminho da fidelidade, é o caminho da sinceridade, da honestidade, é o caminho da humildade, do serviço, da abnegação, do auto sacrifício. Assim como Jesus falou que o amigo é aquele que dá a vida pelos seus amigos. E que nós também devemos dar a nossa vida uns pelos outros. Aqueles que se deixam seduzir pela riqueza, pelos prazeres desse mundo, no fim estarão fascinados pela besta. Não vão conseguir largar a besta, porque largar a besta é como se fosse largar tudo isso. Eu não sei se vocês lembram, Jesus ele citou uma parábola, não foi nem uma parábola, foi um fato mesmo. Um jovem rico, ele se apresentou diante de Jesus, e Jesus disse: vai, vende tudo que tu tem, dá aos pobres, e depois disso me segue. A Bíblia diz que ele saiu dali triste, porque era possuidor de muitas riquezas. Então, aqueles que se deixam seduzir pelas riquezas, pelos prazeres desse mundo, fatalmente vão se render ao sistema do anticristo, ao sistema da besta, que vai dar segurança a essa riqueza que eles têm, aos prazeres desse mundo, ao invés de serem seguidores de Cristo. Aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida enfrentarão vitoriosamente quer sedução desse mundo, quer violência desse mundo, e eles vencerão com o Cordeiro. A vitória de Cristo é completa e final. Amém? Um capítulo bem trabalhoso, né? Não sei se vocês acharam, mas com muitas coisas para a gente comentar. Aí, muitas palavras a serem interpretadas, mas acho que a gente conseguiu, não é? Se não completamente, mas 90% detalhar aí, explicar o que significa. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, podem mandar no grupo nosso do WhatsApp. E o capítulo 18 nós vamos estudar amanhã. Eu devo avisar um pouco antes pelo WhatsApp a vocês. Nós vamos estudar o capítulo 18, que fala justamente sobre a queda da grande Babilônia. Aí realmente há o juízo de Deus sobre a grande Babilônia, e já está praticamente descrito aqui que esses 10 reis vão empreender também, não é, contra ela. E a partir do capítulo 18 é só bênção, viu? Aí até o 19, 20, 21 e 22 são capítulos aí bem edificantes aí, que Deus ministra muito as nossas vidas através deles. Se vocês resistiram até aqui, então estamos com a vitória garantida, né? Até o final do livro do Apocalipse, nós vamos agora e eu creio que vai ser uma bênção. Amém? Obrigado pela companhia de vocês e pela presença de cada um aí. O Senhor conceda uma excelente noite a cada um. Um grande abraço. Deus abençoe grandemente, né? Estou vendo aí o Berg, isso, a Marluce, Irmã Socorro, a Gilmere, Gustavo, Clebson, Carminha. Acho que tem uma turma aí, exatamente. Amém. Vamos orar então. Estamos aí completando 1 hora e 10 minutos já de estudo. E amanhã então nós retornamos com o capítulo 18. Próxima semana com certeza vamos encerrar todo o livro.
né? E esses últimos capítulos aí, principalmente 19, 20, 21 e 22, são capítulos aí bem gostosos, vamos dizer assim, né? Bem prazerosos, porque são muitas coisas maravilhosas aí que a gente vai ver, né? Como eu falei para vocês no início do livro do Apocalipse, tem coisa que assusta muito, e é verdade. Tem capítulos bem difíceis, como por exemplo, nós vimos o capítulo 16 e 17 falando sobre os flagelos. Assim, eu fico realmente um pouco angustiado de ler e de imaginar essas situações, mas quando a gente se depara com situações desse tipo, nós precisamos lembrar como termina, né? Como tudo vai terminar, e qual é o propósito de Deus, a profecia, o plano de Deus para a sua igreja. Então é isso que nós vamos ver nos capítulos 19, 20, 21 e 22, encerrando o livro, né? No 18 ainda assim vai ter coisas aí de ação de juízo de Deus sobre os ímpios, né? Representando aí toda a grande Babilônia, essa grande prostituta, meretriz, que promove idolatria, que promove embriaguez, que promove ambição, ganância, não é? Amor ao dinheiro, tudo que a gente viu aí nesse capítulo 17 vai se complementar no capítulo 18. Amém? Vamos orar então. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse estudo, pela tua palavra, que é viva e eficaz, como ela própria diz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Que o Senhor esteja, Pai, firmando essa palavra em nós, e que possamos tirar dela lições para a nossa vida, que possamos ser transformados pelo Senhor no nosso caráter, para que cada vez mais deixemos de lado o velho homem e passemos a fazer viver e fortalecer essa nova criatura, esse novo homem que há a partir de uma vida em Cristo. Que o Senhor esteja, Pai, também usando essa palavra para nos alertar sobre os sinais dos fins dos tempos, e que devemos ficar atentos, que as tuas profecias irão se cumprir. Nos abençoe, nos proteja, nos supra, nos dê saúde, nos dê um coração quebrantado e humilde, nos ajude a sermos cada dia mais servos uns dos outros, cada dia mais, Pai, diminuir para que o Senhor seja exaltado, para que o Senhor cresça através das nossas vidas. Nos protege nossa família, nos ajuda a passar por esses tempos difíceis, firmados em Ti, cada dia mais. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Grande abraço. Boa noite. Deus abençoe a todos. Amém.